Nos próximos episódios de Dona de Mim, as tensões aumentam e os personagens se veem cada vez mais enredados em tramas de segredos, desconfianças e reviravoltas. Jacques continua com seus planos de desestabilizar o irmão e não perde tempo ao tentar se aproximar de Wanderson. Curioso sobre o passado do recém-chegado, ele começa a sondá-lo discretamente, especialmente sobre sua relação com Ellen. Durante a conversa, Wanderson se mostra evasivo, mas o suficiente para despertar uma nova suspeita em Jacques. E se Wanderson for, na verdade, o verdadeiro pai de Sofia? Enquanto isso, Wanderson começa a se movimentar nos bastidores. Ao perceber que pode tirar vantagem de sua presença, ele faz uma proposta a Magno, deixando claro que está disposto a tudo para sair da sua situação atual. Com sua lábia afiada e intenções escusas, Wanderson começa a plantar suas armadilhas, e Magno, embora cauteloso, se vê tentado por uma possível aliança. No núcleo familiar, Jussara demonstra todo o seu carinho ao cuidar de Lucas, oferecendo acolhimento em um momento delicado. A relação entre eles se fortalece, e Lucas passa a vê-la como uma figura materna de referência. Nas redes sociais, a batalha de rimas entre Jeff e Dara ganha força e viraliza, tornando-se um verdadeiro sucesso na internet. O talento da dupla chama a atenção do público e abre portas para novas oportunidades. No entanto, enquanto a fama cresce, Durval não perde o foco e faz um alerta importante a Ryan. A proximidade com Marlon pode trazer consequências sérias. Ele aconselha o rapaz a manter distância e a não se deixar levar por influências duvidosas. Em paralelo, Dara e Marlon demonstram maturidade ao aconselhar Lucas, que vive um momento de confusão emocional. Com empatia e firmeza, os dois o incentivam a encontrar seu caminho e tomar decisões conscientes sobre seu futuro. Movido por suas desconfianças, Jacques decide agir e tenta colher, às escondidas, uma amostra de DNA de Sofia, na intenção de comprovar sua teoria sobre a paternidade da menina. Ao mesmo tempo, ele confronta Ricardo sobre sua relação com Tânia, insinuando que há algo mais profundo entre eles do que aparentam. Ricardo, pego de surpresa, tenta se esquivar, mas Jacques não está disposto a recuar. Enquanto isso, Cami começa a se sentir cada vez mais frustrada com o namoro com Marlon. A jovem percebe que o relacionamento não está caminhando como esperava e se vê dividida entre o carinho que sente e a decepção com as atitudes dele. Wanderson, por sua vez, dá início a um novo golpe, agora ao lado de Sidney. Juntos, eles começam a traçar um plano audacioso que pode trazer consequências sérias para todos ao redor. Léo, atento ao comportamento suspeito de Wanderson, decide agir. Ao vê-lo em situação comprometedora, ele procura Marlon e pede ajuda para lidar com o problema. Enquanto isso, Davi e Ayla fazem uma visita emocionante a Rosa em um momento de reconciliação e afeto que promete tocar o público. Já Cami, ainda abalada com as atitudes de Marlon, acaba flagrando uma conversa entre ele e Léo. O encontro inesperado levanta novas dúvidas na mente da jovem, que começa a questionar a lealdade dos dois. Com tantas tramas se entrelaçando, os próximos capítulos prometem fortes emoções, revelações impactantes e alianças perigosas que podem mudar o rumo da história. Wanderson reaparece, se alia a Jacques e chantageia Abel em busca de dinheiro. Posso botar a boca no trombone. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, o público será apresentado de forma mais intensa a Wanderson, o pai biológico de Sofia e ex-marido de Ellen. Em meio a dificuldades financeiras e completamente à deriva, Wanderson decide surgir de forma inesperada, trazendo consigo uma mala cheia de problemas. Com o passado misterioso e intenções duvidosas, ele chega disposto a tudo para conseguir o que quer, inclusive recorrer à chantagem. Desempregado e sem recursos, Wanderson vê em Abel uma possível fonte de ajuda financeira. Afinal, foi Abel quem assumiu todos os custos relacionados à saúde de Ellen em seus últimos dias de vida, além de ter arcado com o funeral da esposa. No entanto, o reencontro entre os dois será tudo menos amigável. Indignado por não ter sido sequer avisado sobre a morte de Ellen,
Vanderson aparece na empresa Boaz, decidido a cobrar satisfações. Ele confronta diretamente Samuel, Juan Paiva e Abel, causando um verdadeiro clima de tensão. Samuel, pego de surpresa, afirma não fazer ideia de quem ele seja. Mas Vanderson insiste que chegou a revelar seu passado com Ellen e que foi ignorado. O embate se intensifica quando Abel, visivelmente desconfortável, tenta justificar a ausência de contato. Ele diz que ninguém sabia da existência de Vanderson e que, considerando o histórico de Ellen, havia receio de que o homem tivesse sido abusivo com ela no passado. A justificativa deixa Vanderson ainda mais irritado, que se apresenta como um homem magoado e abandonado, usando o discurso de que Ellen foi o grande amor da sua vida. Ele reforça que está completamente sozinho e que só quer reparar o que foi perdido. Apesar da desconfiança com o súbito interesse de Vanderson, Abel acaba se comovendo momentaneamente, lembrando da própria dor pela perda da esposa. No entanto, tudo muda de tom quando o visitante revela suas reais intenções. A conversa toma um rumo perigoso quando Vanderson começa a insinuar que Ellen tinha um passado obscuro e ameaça trazer à tona segredos que poderiam manchar a imagem dela. Ele lança a ameaça sem rodeios. Abel, eu sei quem era a verdadeira Ellen, e te garanto, ela estava longe de ser um exemplo de mulher. Posso botar a boca no trombone. Diante da ameaça velada, Abel percebe que está lidando com um chantagista e, mesmo contrariado, decide ceder para evitar que escândalos do passado venham à tona. Ele entrega uma quantia em dinheiro, mas deixa claro que aquela conversa não pode se repetir. Se você aparecer de novo na minha fábrica, eu chamo a polícia, entendeu? Avisa ele com firmeza. Abatido, mas aparentemente satisfeito com o que conseguiu, Vanderson deixa a Boaz. No entanto, ao sair, acaba cruzando com Jacques, o ambicioso e traiçoeiro irmão de Abel. Jacques logo percebe que há algo estranho naquela figura desconhecida e, com seu faro afiado para oportunidades, decide abordá-lo. Com seu habitual tom cínico e sedutor, ele se apresenta. Algo me diz que eu vou gostar muito de te conhecer. E vice-versa. Jacques Boaz. Esse encontro desperta o interesse imediato de Jacques, que começa a farejar um novo plano para derrubar o irmão e tentar assumir o controle da empresa. Intrigado com a figura misteriosa de Vanderson e ciente da fragilidade emocional do homem, Jacques passa a investigar sua história. Rapidamente, ele desconfia que Vanderson pode ser mais do que apenas o ex-marido de Ellen. Talvez ele seja o verdadeiro pai biológico de Elise, o que abriria um leque de possibilidades para novas chantagens e manipulações. Com os interesses de Jacques se alinhando às ambições desesperadas de Vanderson, uma aliança explosiva começa a se formar. O que inicialmente parecia ser apenas uma visita de um pai enlutado se transforma em um jogo perigoso de ameaças, segredos e ambição. Enquanto Abel tenta conter os danos e proteger a memória de Ellen, ele não imagina que seus maiores inimigos estão prestes a se unir. E essa união pode colocar em risco não apenas seu legado, mas também o futuro de todos ao seu redor. Vanderson, agora aliado de Jacques, promete mexer ainda mais com a estabilidade emocional e empresarial da família Boaz. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Abel toma uma decisão firme em relação à filha. Determinado a protegê-la a qualquer custo, ele declara a Samuel que não permitirá que Vanderson se aproxime de Sofia. Ciente do histórico sombrio de Vanderson, Abel não mede palavras ao afirmar que fará o que for necessário para manter sua filha a salvo da influência do homem. Enquanto isso, Gabriela recebe uma notícia que, embora trágica, a alivia profundamente. Ellen está morta. Após tanto tempo temendo que a mulher reaparecesse e ameaçasse sua segurança, a confirmação da morte encerra um ciclo de medo e instabilidade. Aliviada, Gabriela começa a planejar seu futuro com mais confiança, mesmo que novos obstáculos estejam prestes a surgir. Marlon, por sua vez, passa por uma experiência onírica intensa. Em um sonho marcante, ele reencontra Luizão, que lhe oferece conselhos valiosos. A figura de Luizão aparece como um guia espiritual, alertando Marlon sobre os caminhos que deve seguir
e sobre as decisões que precisa tomar com mais responsabilidade. O sonho o deixa pensativo, tocado pela mensagem que parece vir de um lugar mais profundo. No presídio, Wilson questiona os detentos após a apreensão de armas e celulares. Ele pressiona os presos, esperando descobrir quem está por trás da entrada dos objetos ilegais. Apesar da rigidez da abordagem, Ryan, que está envolvido até certo ponto, consegue passar despercebido durante a inspeção, mantendo sua ligação com o esquema em segredo, pelo menos por enquanto. Mais tarde, Marlon revela a Alan que foi ele quem atendeu a ligação de Ryan, feita diretamente do presídio. A confissão é carregada de culpa, e Marlon se mostra dividido entre a lealdade aos amigos e o peso das consequências. Ele teme que seu envolvimento, ainda que mínimo, possa comprometer tudo o que está tentando reconstruir. Enquanto isso, Vanderson faz uma descoberta que o desagrada profundamente. Gabriela está determinada a se casar sob o regime de separação total de bens. A notícia o irrita, e ele começa a enxergar a atitude da noiva como uma tentativa de protegê-la contra possíveis investidas futuras, o que para ele é uma ameaça ao controle que tanto deseja manter. Manuel, em um momento mais reflexivo, compartilha com Jussara suas preocupações sobre os filhos. A conversa entre os dois revela uma visão mais sensível de Manuel, que começa a se mostrar mais atento aos desafios que os jovens enfrentam. Ele demonstra preocupação genuína com o futuro de sua família, mesmo que nem sempre saiba como agir da melhor forma. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Yuri, buscando respostas, procura Marlon para conversar sobre Ryan e Lucas. Ele sente que há algo mais acontecendo e quer entender o que realmente está em jogo. A conversa entre os dois levanta dúvidas, mas também traz à tona uma rede de segredos e conflitos que ainda está longe de se desfazer. Durante uma batalha de rimas em um dos bairros da cidade, Marlon reencontra Lucas. O jovem está imerso no ambiente agitado e competitivo das rimas de rua, mas Marlon o convence a voltar para casa. O gesto é carregado de afeto e responsabilidade, demonstrando que Marlon ainda acredita na possibilidade de redenção para o amigo. Em outro ponto da trama, Jeff desaba emocionalmente nos braços de Solange. A dor acumulada finalmente transborda e o jovem chora compulsivamente, buscando consolo em quem mais confia. A cena é comovente e revela a fragilidade escondida por trás de sua postura resistente. Enquanto isso, Abel recusa uma proposta feita por Jacques e Davi. A oferta, provavelmente tentadora, não o convence e ele mantém sua postura firme. No entanto, Vanderson, percebendo a recusa, decide agir. Chantageia Abel com informações comprometedoras, tentando virar o jogo a seu favor. Por fim, Jacques conhece pessoalmente Vanderson, e o encontro promete mudar os rumos da história. A tensão está no ar, e os próximos acontecimentos prometem abalar ainda mais as estruturas dessa trama cheia de conflitos, alianças e revelações. Léo, sempre determinada e prática, toma uma decisão ousada na tentativa de lidar com o ciúme cada vez mais descontrolado de Cami, sua amiga e namorada de Marlon. Cansada de ser constantemente acusada de ter segundas intenções com o rapaz, Léo decide criar uma mentira aparentemente inofensiva e inventa que está namorando Davi. O que começa como uma estratégia improvisada, logo toma um rumo inesperado. Tudo se intensifica quando Léo procura Marlon para discutir um assunto sério e delicado. Ela quer encontrar uma maneira de afastar Vanderson da pequena Sofia, temendo pela segurança da criança. A conversa entre os dois é discreta, realizada no quarto, e acontece longe dos olhares dos outros, o suficiente para atiçar os instintos possessivos de Cami. Ao flagrar os dois juntos em clima aparentemente íntimo, Cami explode. Sentindo-se traída, ela acusa Léo e Marlon de estarem escondendo algo, ignorando todas as explicações que a amiga tenta dar. Diante da tensão e da descrença de Cami, Léo toma uma atitude impulsiva para acabar com a confusão. Declara de uma hora para outra que está namorando Davi. A gente é amigo sim, até porque eu tô namorando o Davi, diz, tentando soar convincente.
A revelação deixa todos em choque, especialmente Cami, que passa a duvidar ainda mais da história. Desconfiada, ela exige que Léo comprove a afirmação ligando para Davi naquele exato momento. Sem alternativa, Léo pega o telefone e liga para Davi, que fica completamente confuso com a situação. No entanto, ao perceber o que está acontecendo e lembrando das vezes em que já havia demonstrado interesse por ela, Davi decide embarcar na história. "Nós somos namorados", confirma ele ao telefone, entrando na brincadeira com naturalidade. A atitude inesperada de Davi surpreende Léo, que respira aliviada e deixa Cami ainda mais atônita, sem saber se acredita ou não. O que parecia ser apenas uma farsa bem contada, logo começa a ganhar novos contornos. Davi, que já vinha alimentando sentimentos por Léo, vê na encenação a oportunidade perfeita para se aproximar dela de forma mais sincera. Ele começa a cortejá-la de verdade, aproveitando cada momento para demonstrar seu afeto de forma intensa e carinhosa. As investidas de Davi são dignas de um verdadeiro romance. Ele envia flores perfumadas, bombons finos, pelúcias fofas e até poemas, escritos com a ajuda de Samuel, para conquistar o coração de Léo. Aos poucos, a babá, que inicialmente via o relacionamento como um simples disfarce, começa a se encantar com o esforço e a sinceridade de Davi. A gentileza dele a toca, e ela se permite viver o sentimento que, até então, ela mesma não sabia que existia. A relação entre os dois deixa de ser apenas uma armação e se transforma em um namoro real, cheio de carinho e cumplicidade. A química entre Léo e Davi se fortalece, e os dois passam a compartilhar momentos especiais, como o aguardado encontro duplo ao lado de Cami e Marlon, marcado justamente para o Dia dos Namorados. A data romântica, que começou com uma mentira, acaba celebrando um amor inesperado, e talvez mais verdadeiro do que muitos imaginavam. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Léo, aflita com a possibilidade de perder o emprego, implora a Bel que não a demita. Com lágrimas nos olhos, ela tenta explicar seu lado, mas o empresário está irredutível e pouco disposto a ceder naquele momento de tensão. Enquanto isso, Samuel repreende Davi com severidade. O jovem, que tentava apenas se afirmar, ouve duras palavras do pai, que o acusa de irresponsável e inconsequente. O clima entre os dois é de ruptura. Em outro canto da cidade, Jussara e Manuel acompanham, apreensivos, a batalha de rimas entre Dara e Jeff. A jovem se destaca com seu talento e presença de palco, arrancando aplausos do público. Apesar da empolgação da plateia, Jussara se mostra preocupada com o rumo que a filha está tomando e desconfia que Dara esteja escondendo algo. A tensão familiar se intensifica quando Abel, após uma discussão acalorada, expulsa Davi de casa. Com voz firme, o pai declara: "Está na hora de você crescer, Davi. A vida não é feita só de sonhos." Sem ter para onde ir, Davi procura abrigo com Ayla. A jovem o recebe com carinho, mas a presença dele desperta o incômodo de Gisele, que não esconde seu desconforto com a situação. Enquanto isso, Auri faz uma descoberta surpreendente. Ao olhar para Lucas, reconhece traços familiares e, sem rodeios, afirma que ele é irmão de Ryan. A revelação cai como uma bomba. Lucas, que já enfrenta dificuldades, recebe mais uma má notícia. Ele é despejado do lugar onde morava. Desorientado, ele vai atrás de Marlon e Camila e os confronta, acreditando que ambos tenham traído Ryan. Diante das novas informações e temendo pela liberdade do irmão, Lucas faz um pedido inesperado a Marlon: que o endereço dele seja usado para ajudar Ryan a sair da prisão. O clima entre eles é tenso, e Camila evita encarar Lucas diretamente, sentindo o peso da culpa. Marlon hesita, mas não nega de imediato. Em outro núcleo, Sofia conversa com Léo e sugere que Samuel está com ciúmes de Davi. A jovem percebe que o comportamento dele mudou drasticamente e que a presença de Davi desperta insegurança em Samuel, ainda mais com o envolvimento de Davi em tantas situações ao redor. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim.
Já Ayla, revoltada com a atitude do pai, confronta Abel por ter expulsado Davi. Você diz que quer o bem dele, mas o joga na rua como se fosse um estranho. Dispara. A discussão entre pai e filha revela mágoas antigas que começam a emergir. Para fechar o dia de revelações, Lucas encontra Ryan e conta tudo. Marlon e Camila estão juntos. Ryan, ainda fragilizado, não esconde a decepção ao ouvir o que Lucas tem a dizer. A traição dos dois pesa mais que qualquer sentença judicial. A trama da novela ganhará contornos ainda mais dramáticos com o retorno de um personagem misterioso e revelações que prometem abalar as estruturas da poderosa família Boaz. O nome dele? Vanderson, pai biológico de Sofia, que até então jamais havia dado as caras. A chegada do homem promete desenterrar verdades do passado que muitos acreditavam esquecidas, além de colocar em risco a estabilidade emocional e familiar dos Boaz. Enquanto isso, um drama silencioso se desenrola nos bastidores da mansão. Rosa, sempre elegante e determinada, começará a enfrentar sintomas preocupantes. Durante um passeio pela rua, a matriarca sofre um súbito mal-estar e um momento de confusão mental. Atendida por transeuntes que a reconhecem, ela é levada imediatamente para uma clínica, onde será atendida pela doutora Letícia. Esse resultado indica uma possibilidade de algum comprometimento cognitivo, dirá a médica, ao analisar os exames preliminares. Rosa, visivelmente nervosa, tentará manter a compostura, mas a apreensão será evidente. É Alzheimer? Pode falar a verdade, doutora. Questionará, tensa. Letícia, com profissionalismo, responderá com cautela. É prematuro dar um diagnóstico definitivo, Rosa. Pode ser apenas um episódio isolado. Mas vamos precisar fazer uma bateria completa de exames. A possibilidade de uma doença degenerativa lançará uma sombra de preocupação sobre a mansão Boaz, especialmente em Abel, que tenta lidar com tudo sem perder o controle. Mas os problemas estão longe de acabar. Enquanto Rosa enfrenta esse drama íntimo, Leona, a dedicada babá de Sofia, fará uma descoberta que mudará o curso da história. Ao mexer em um porta-retrato esquecido no escritório de Abel, ela encontra algo escondido, uma carta antiga, cuidadosamente dobrada e oculta atrás da fotografia. Curiosa e desconfiada, Leona leva o bilhete para casa, onde o lê na companhia de Léo. Era uma pessoa que vivia no erro e me fazia errar. Seu pai biológico não sabe da sua existência, e é melhor assim, diz a carta, assinada por Ellen, mãe biológica de Sofia. As palavras da carta deixam claro que a pequena Sofia é fruto de um relacionamento conturbado e que seu verdadeiro pai jamais soube de sua existência. Leona, emocionada, não consegue conter as lágrimas. A revelação muda tudo o que ela sabia sobre a origem da menina que aprendeu a amar como filha. É a partir daí que a história de Dona de Mim toma um novo rumo. Vanderson, o homem mencionado na carta, e verdadeiro pai de Sofia, finalmente aparecerá na trama. Ao lado de sua atual companheira, Gabriela, ele chega determinado a resolver sua vida e oficializar o casamento com a mulher rica com quem se envolveu. No entanto, um detalhe o impede. Vanderson ainda está legalmente casado com Ellen. E é essa pendência que o leva a procurar a ex-mulher, sem saber que ela está morta. Primeiramente, ele tenta um contato discreto. Liga para a empresa onde Ellen trabalhava e é atendido por Ayla, que, desconfiada, se recusa a dar qualquer informação. Desculpe, mas não posso ajudar. Essa funcionária não está mais disponível, afirma, seca. Sem obter resposta, Vanderson decide ir pessoalmente até a fábrica da Boaz Cosméticos, onde é recebido por Samuel, que, desconfortável, inventa uma desculpa. Ela se afastou por motivos pessoais. Não temos mais contato, mente o executivo. Mas Vanderson não é homem de desistir fácil. Desconfiado de que estão escondendo algo, ele volta dias depois, exigindo respostas. Sua postura agressiva e arrogante causa mal-estar entre os funcionários, e logo ele exige conversar com Abel. O patriarca, ao descobrir o nome do visitante, sente o peso do passado bater à porta.
A tensão entre os dois se instala imediatamente. Quero saber onde está Ellen. Ela ainda é minha esposa, e eu tenho direito de saber, diz Vanderson alterado. Abel tenta se manter calmo, mas a fúria do homem começa a levantar suspeitas. Quando o empresário nega informações, o vilão deixa claro que não vai desistir. Vou voltar quantas vezes for preciso. Não pense que vai me enganar. Se estão escondendo algo, eu vou descobrir. O que ele não imagina é que sua aparição repentina pode colocar em risco o segredo mais bem guardado da mansão Boaz. Sofia é sua filha. E embora ele tenha sido afastado por Ellen no passado por conta de seu comportamento tóxico, sua volta reacende feridas que muitos lutaram para cicatrizar. Enquanto isso, Leona fica dividida entre revelar a verdade sobre a carta que encontrou ou preservar a paz da menina que tanto ama. Léo, por outro lado, acha que a menina tem o direito de saber. Você acha justo esconder isso dela? Ela merece saber de onde veio, argumenta. Leona, em prantos, teme que a revelação machuque Sofia ainda mais. Ela já perdeu a mãe. Como vai lidar com um pai como aquele? Em paralelo, Rosa tenta disfarçar sua fragilidade, mas Abel começa a perceber que algo está muito errado. A mulher, sempre forte e centrada, agora esquece compromissos, se perde em conversas e, por vezes, não reconhece as pessoas ao seu redor. Preocupado, Abel decide acompanhá-la em todos os exames recomendados pela médica, prometendo que não a deixará enfrentar nada sozinha. Dona de Min entra, assim, em uma semana decisiva. Os segredos do passado estão prestes a vir à tona, o presente está em ruínas e o futuro parece ameaçador. A aparição de Vanderson pode não apenas mudar o destino de Sofia, mas também colocar a família Boaz sob risco de colapso. Resta saber quem resistirá quando todas as verdades forem reveladas, e quem será destruído por elas.